Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é que os imprevistos vêm, não é verdade? Então, por que você continua sem se preparar para eles? Eu também não sei. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso e eu vou dar o meu melhor para te ajudar. Vamos embora! É isso, imprevistos no orçamento. Complicado, né? Parece que surge imprevisto o tempo todo e já não é mais um imprevisto, já é uma rotina, é uma loucura. Me fala aí qual foi o último imprevisto que você teve na sua casa, no seu orçamento, que fez aí um rombo na sua vida. Escreve aqui embaixo, quero saber a sua história. E não deixe também de curtir esse vídeo, mandar para mais pessoas, aquelas pessoas que você sabe que hora em hora estão aí num imprevisto e estão só se enrolando financeiramente, estão precisando de ajuda. Não deixe de compartilhar com elas e se inscrever no canal se você não for inscrito. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho para toda semana você conseguir receber o nosso conteúdo, tá certo? Bom, quando a gente fala de imprevistos, do que a gente está falando? A gente está falando daquela geladeira que quebra, de alguém que fica doente e não tem um plano de saúde, o carro, né, que precisa consertar alguma coisa, bater o carro, e aí o que vai fazer? Tudo isso é considerado imprevisto, é algo que a gente não está contando com ele naquele momento, não faz parte do nosso orçamento ali mensal como um gasto fixo, um gasto que a gente sempre tem, né? Infelizmente acontece muito, mas como que a gente vai fazer num orçamento em que você tem tudo definidinho, isso vai para isso, isso para isso, quando surge um imprevisto, o que a gente faz? E agora? Aí a gente vai se organizar. E é muito simples, gente, o conceito é tão simples, você vai falar, não, era só isso que eu preciso fazer? É só isso que você precisa fazer. Olha só, eu vou puxar aqui o nosso amigo Flipchart aqui, pra gente se situar. Dentro desse conceito de 50, 30, 20, o que é isso aqui? Estou falando de porcentagem. Então aqui é como se fosse 50%, 30%, 20%. Dentro dessas porcentagens é o que você vai dividir o seu gasto mensal. Então, quando a gente está falando de 20% do seu orçamento ir para sonhos, do que a gente está falando? A gente está falando de o nosso maior sonho ser a independência financeira, né, que é uma coisa muito importante. A gente está falando da reserva de emergência, que a gente tanto fala aqui no canal. A gente está falando da viagem que você gostaria de fazer daqui a um ano. Tudo isso entra na questão dos sonhos no orçamento mensal, em que mês a mês a gente vai poupar para aquele objetivo, tá? Essa parte aqui acho que já está bem clara, eu vou até separar aqui, porque o meu objetivo é falar aqui desses dois. Quando eu falo de fixo, o que eu estou falando? Estou falando de gastos fixos e aqui gastos variáveis. Quando a gente organiza o nosso orçamento, essa regra aqui é uma regra norteadora. Quer dizer que você precisa se encaixar perfeitamente, 50%, 30%, 20%? Não, você vai adaptar a sua realidade. Tem gente que vai falar, Kathleen, não tem a menor condição de eu já estar aqui em 20% do meu orçamento, indo para o futuro. Eu estou com a corda no pescoço. Ok, reduz aqui para 10. Tenta não reduzir para menos de 10. Aí esses outros 10 você vai distribuir aqui. Não, aqui eu preciso gastar mais um pouco menos. Você vai organizar dentro da sua realidade. Esse aqui seria assim um ideal, uma coisa assim para ficar visualmente mais claro. Então, quando a gente está falando que 50% da sua renda no mês precisam ir para gastos fixos, do que a gente está falando? Tudo aquilo que é essencial, que você precisa para viver, né? Que sem isso você não vive. O aluguel da casa que você mora, né? A alimentação, a conta de luz, a internet, né? Que hoje em dia está difícil de viver sem. Isso são gastos fixos. Gastos variáveis são todos aqueles que podem variar mês a mês. Se eu vou num restaurante comer, eu posso reduzir, aumentar esse gasto. Tudo que eu gasto para o meu lazer no mês, né? Não, agora eu vou sair com a minha família para um passeio. Entra aqui em gasto variável. E todas essas outras questões que você não precisa para viver. Se por um período você resolver cortar, como por exemplo, TV a cabo, um streaming que você tem na sua casa, você não vai morrer, não vai, né, passar muita necessidade. Ele entraria em gasto variável. Tá. Kathleen, mas onde entra o tal do imprevisto nesse negócio? Porque se tá tudo certinho aí, eu tenho meu gasto fixo, gasto variável, tenho os meus sonhos. Onde entra o imprevisto? Aqui eu vou te dar o pulo do gato. É o seguinte, quando a gente se esforça para reduzir os gastos fixos ao máximo, isso vai ajudar a gente a lidar com imprevistos. Por quê? Porque aqui vai entrar o imprevisto.
certo? Como assim? Se você tenta ao máximo reduzir o aluguel da sua casa, né? Se você tenta controlar a luz da sua casa para não gastar tanto, se você pega um pacote de internet que te atende, mas também não é o mais top do mercado, e você reduz os gastos fixos em que todo mês você tem certeza que você vai ter que gastar aquele valor. Se o seu carro quebra, se alguém fica doente, se a sua geladeira dá problema, você vai tirar o valor aqui, ó, dos gastos variáveis. Porque você vai pensar, ok, esse mês, ao invés de eu sair tanto no final de semana para encontrar os meus amigos, para fazer um lanche, não sei o quê, pedir tanto delivery, eu vou reduzir, porque agora eu tenho que gastar, sei lá, R$1.000 no conserto da internet, da geladeira. E aí, durante um tempo, esse gasto variável vai ficar comprometido. Você entende? Quando você consegue deixar isso aqui, essa parte mais maleável, você consegue inserir os seus imprevistos aqui e não comprometer o seu orçamento. Porque quando a gente vive só de gasto fixo, né? Não tem às vezes nem planos do futuro. Variável é assim, tá tudo misturado aqui. Você não sabe o que é fixo, o que é variável. Quando tem um imprevisto, você não sabe de onde tirar. E aí você vai e se enrola no cartão de crédito, vai, pede empréstimo, vira aquela confusão. Então, quando a gente tem essa parte aqui mais flexível, a gente não se enrola tanto, certo? Isso é muito importante. Aí você me fala, Kathleen, ok, lindo, lindo, lindo na teoria, mas eu não tô conseguindo me encaixar ainda nisso aqui. Aí primeiro a gente vai correr atrás de tentar ter uma vida um pouco mais organizada no sentido de conseguir separar esses três e aí a gente vai encaixar o imprevisto, tá certo? No começo, para quem tá começando, realmente vira uma confusão, você não sabe o que tá acontecendo, de onde você vai tirar o dinheiro, mas quando você consegue visualizar isso na sua planilha, no lugar onde você organiza as suas finanças, você vai ver, faz sentido, agora é só cortar tal coisa que eu vou conseguir dar conta desse imprevisto, certo? Outro problema também é que muita gente quer sempre recorrer à reserva de emergência, né? Que realmente é para uma emergência. Mas quando os imprevistos da vida são muitos e às vezes imprevistos pequenos, é claro que se você tem, não sei, alguém que ficou com uma doença muito grave na sua família e vai ter um investimento muito alto, você vai tirar da sua reserva de emergência, que é para isso que ela serve. Quando a gente está falando desses imprevistos que vão caber aqui, eu estou falando desses imprevistos menores do dia a dia, coisas que a gente não pensou, até coisas simples que a gente falou, esqueci do aniversário da minha mãe, do meu marido, sei lá, não é para esquecer, né? Mas se esqueceu, corre assim, agora eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não me planejei, eu tinha esquecido desse gasto. Ele entraria aqui, seriam esses gastos menores que eu estou fazendo referência. E é isso, gente, não tem jeito. Quem prioriza sonhos, quem prioriza o futuro, quem prioriza estar com a vida financeira organizada, ele vai ter um custo de vida mais baixo, não vai ter como. Se você quer ter a melhor casa que você pode ter, você pode até ter, mas você está deixando outras coisas na mesa. Então a gente tem que ter certeza do que a gente está priorizando. Quando você prioriza os seus sonhos, não adianta. O seu custo de vida ele tem que ser mais baixo, porque aí você consegue realizar outras coisas, certo? E aqui eu falei só de imprevistos tipo ruins, né? Coisas ruins que acontecem, tragédias, pequenos problemas do dia a dia. Mas a gente também esquece de levar em consideração os imprevistos positivos. O que seriam os imprevistos positivos? Você pegou um trabalho extra para fazer, você ganhou um presente em dinheiro, a sua empresa te deu uma bonificação por alguma coisa que você fez. Nessa hora você vai pegar esse dinheiro e organizar a sua vida também. Talvez algum imprevisto que você não tinha não tinha visto, né, que ia surgir aquele mês, botar mais nos seus sonhos, reorganizar isso aqui para aquilo caber. Então, os imprevistos negativos a gente coloca aqui e os positivos a gente vai reorganizando da melhor forma, certo? E é isso que todos nós devemos fazer, ter estratégia no dia a dia. Tem um verso bem conhecido, é do salmista, né? Salmo 90:12, ele diz assim: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então a gente deve pedir diariamente a Deus para que nos dê sabedoria na hora de viver, sabedoria na hora de organizar as nossas finanças, sabedoria na hora de lidar com os imprevistos. E com certeza, se você fizer a sua parte e pedir a bênção de Deus, com certeza Ele vai te ajudar, com certeza você vai conseguir ter um lar aí estruturado e organizado.
Tá certo? Espero que esse vídeo te ajude, tenha te ajudado e que você compartilhe com outras pessoas que estão aí capengando nesse assunto, estão precisando de uma mãozinha, tá bom? É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!